Aleluia. Deus é bom. Amém? Fala com quem está perto de você aí. Deus é bom. Agora, para não perder o costume, você fala assim: Deus é sempre bom. Isso. Mas você precisa, faz um exercício assim, estica seu dedo, agora cutuca você e fala assim: Deus é bom. Porque às vezes a gente, na caminhada, a gente se esquece dessa bondade do Senhor. Como diz a palavra, quão grande é o Senhor, quão grande é o nosso Deus, amém? Quão grande é o nosso Deus, aleluia! Deus tem uma palavra para o seu coração, amém? Vamos orar. Senhor, eu oro que as revelações da Tua palavra, de forma poderosa e inequívoca, sejam liberadas nessa manhã à mente e aos corações de cada pessoa neste lugar. Que as verdades eternas do Senhor, estas sejam manifestas no meio do Teu povo, estas sejam manifestas no meio da Tua igreja, e que a Tua igreja possa entender aquilo que o Teu Espírito anseia em revelar para ela. Eu oro a Deus por um espírito de discernimento, por uma palavra de conhecimento. Diz a Tua palavra, ó Deus, ali em Isaías capítulo 11, que o Espírito do Senhor, os 7 Espíritos do Senhor está sobre a Tua igreja, e eu oro que sejam derramados o Espírito de conhecimento no meio do Teu povo hoje, em nome de Jesus. O Espírito de discernimento no meio da Tua igreja hoje, no nome de Cristo Jesus. Amados, a gente tem feito uma série de ministrações, alternadas aí, mas nós temos feito uma série de ministrações baseado no texto de 2 Coríntios capítulo 10, a partir do versículo 1, que fala sobre as nossas lutas. Recordando, nós falamos primeiro sobre o entendimento desse texto, e eu quero convidar você a ler comigo esse texto, que é o texto base daquilo que nós estamos ministrando. Então, 2 Coríntios, capítulo 10, nós vamos ler a partir do versículo 1. Eu sei que você é apaixonado pelas Sagradas Escrituras, Você não vai se importar de ler e de ouvir a palavra. Eu, Paulo, pela mansidão e pela bondade de Cristo, apelo para vocês, eu que sou humilde quando estou face a face com vocês, mas audaz quando ausente. Rogo a vocês que, quando estiver presente, não me obriguem a agir com audácia, tal como penso que ousarei fazer para com alguns que acham que procedemos segundo padrões humanos. Pois, embora vivamos como homens, não lutamos com padrões humanos. As armas com as quais lutamos não são humanas, e alguns textos dizem não são carnais. Ao contrário, são poderosas em Deus para destruir fortaleza. Destruímos toda pretensão, destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. E estaremos prontos para punir todo ato de desobediência, uma vez completa a obediência de vocês. Esse texto fala que as armas da nossa milícia, as armas da nossa luta, elas são poderosas em Deus para derrubar fortalezas. Eu quero te lembrar, o que são fortalezas? São maneiras de pensar que são contrárias à palavra de Deus.
Às vezes a pessoa tem uma maneira de pensar, porque por causa da família, por causa da cultura, por causa do lugar onde ela foi criado, por causa de traumas que a pessoa sofreu, e então a pessoa falou, ó, a partir de agora, na minha vida só acontece daquele jeito, e ela estabelece uma maneira de pensar, mas aquela maneira está contrária às verdades da palavra de Deus. Ela é uma mentira. O texto no original ali usa o termo sofisma. O que é o sofisma? Sofisma é uma mentira contada a partir de uma verdade. Quero dar um exemplo bem ridículo, só para a gente conseguir entender, tá certo? Hoje tem 2 pastores aqui na igreja, eu e o Alexandre. Abençoadamente os 2 carecas. Essa é uma verdade? Alguém nega isso aí, né? Então, a família de Deus tem 2 pastores que são carecas. Para ser pastor lá precisa ser careca. Esse é o sofisma. A verdade é, tem 2 pastores carecas. Para ser pastor aqui precisa ser careca? Não, precisa ser chamado por Deus, né? Mas o sofisma é aquela mentira onde a pessoa te conta uma verdade, se olha mesmo, e aí ele te faz todo um enredo, e depois no meio daquelas verdades eles colocam a mentira. Isso é o sofisma. E a palavra de Deus fala que as armas da nossa milícia são poderosas em Deus para derrubar fortalezas e todo argumento e sofisma que se levanta contra o conhecimento de Deus. Entenda, esta forma de pensar, ela pode acontecer individualmente. A fortaleza, ela pode ser individual, na alma e no pensamento de uma pessoa, ou ela pode ser coletiva, no meio de uma cidade, de uma família, de um país, no meio de um grupo de pessoas. Aí aquela mentira, aquela fortaleza, aquela mentira contada, ela torna-se então um argumento que verdadeiramente se levanta contra o conhecimento de Deus. Esse é o contexto. E a palavra de Deus fala que as armas da nossa milícia são poderosas em Deus para derrubar fortalezas e todo argumento que se levanta contra o conhecimento de Deus. Amém? Está comigo? Acompanhando essa palavra? Testifica no seu coração, está alinhado? E nós falamos então sobre vários momentos, sobre estes argumentos que se levantam contra o conhecimento de Deus. Nós falamos sobre as teologias, sobre algumas raízes ou princípios teológicos que são contrários às verdades do Evangelho e que as pessoas às vezes tomam por certa. Nós falamos sobre eventos ou festas e a maneira de lidar com isso, que são contrários às verdades de Deus e que as pessoas tomam por certa. Falamos sobre a Páscoa, sobre o Natal, sobre Carnaval, falamos sobre festa junina e outras festas. E hoje eu quero falar sobre as ideologias. Nós falamos sobre a teologia, nós falamos sobre as festas ou eventos culturais, e eu quero falar hoje sobre as ideologias. O que são ideologias? São maneiras de pensar, né, que têm toda uma estrutura por trás e que são colocadas no meio da sociedade para que todo mundo aceite. A ideologia, ela tem normalmente uma característica que ela anseia, deseja e batalha para que todo mundo aceite as coisas daquele jeito. Diferente da estrutura das outras coisas, a ideologia, ela tem sempre a expectativa de fazer todo mundo acreditar naquilo. E ela trabalha por aquilo. E eu quero falar então sobre as ideologias. Ore ao Senhor agora, para que o Espírito Santo de Deus fale com liberdade em cada coração. Senhor, no nome de Jesus, nós apresentamos esse tempo diante do Senhor.
Nós repreendemos a todo dardo inflamado do maligno e a toda mentira contada nos corações, que é contrária à tua palavra. Nós repreendemos pelo poder do nome de Jesus. Nós calamos a voz do inimigo agora sobre as mentes e os corações, e nós repreendemos a isso pelo poder do nome de Jesus. Amém. Bom, amados, então vamos falar um pouco sobre as ideologias, e hoje a gente vai falar sobre feminismo. Nós vamos falar sobre ser feliz, que é uma outra ideologia construída ao longo dos anos. Nós vamos falar sobre identidade de gênero, e se der tempo sobre outras coisas, mas vamos lá. E eu quero começar sobre a questão do feminismo. Queridos, lembrando disso, que essas mentiras, elas têm por base verdades. Quais são as verdades por trás da ideologia do feminismo? E eu vou descrever um pouco mais, tanto biblicamente quanto historicamente, sobre isso. Quais são as verdades? As verdades é que muitas vezes os homens agiram debaixo de uma postura machista. É que as mulheres foram oprimidas ao longo dos anos, que os direitos e as verdades, que as mulheres foram massacradas, reprimidas, oprimidas, violentadas ao longo dos anos, que a sociedade, debaixo do governo dos homens, desviou-se do propósito eterno de Deus e oprimiu a vida das mulheres, tanto dentro de casa quanto fora de casa. Isso é verdade? É verdade. É verdade. E muitas vezes as mulheres, ao longo dos anos, foram tratadas como nada. Essa é uma verdade? Esta é uma verdade. Uma verdade, infelizmente, muito triste. Isso aconteceu mesmo no meio da igreja, também é uma verdade. Mesmo no meio da igreja, muitas vezes, durante muito tempo, a mulher foi tratada sem estar no lugar que Deus estabeleceu para ela. E eu quero começar, quando a gente olha para essa situação, entendendo isso. Só que dentro desse contexto da opressão que aconteceu e que ainda acontece em muitos lugares na vida das mulheres, nasce o desejo então de dizer: olha, a gente precisa romper com esse ciclo, a gente precisa romper com essa maldade, com essa perversão contra a vida das mulheres. A gente precisa romper contra esta estrutura. E essa tem sido o grande clamor. Você concorda comigo que é um clamor justo? Você concorda comigo que é um clamor que é verdadeiro, é digno, é justo? Se eu vou perguntar aqui, você, mulher, que já se sentiu discriminada por ser mulher, ou que alguém te tratou como burra, quer dizer, mulher é burra, levanta a mão. Praticamente todas as mulheres aqui, todas as mulheres. Essa é uma verdade. E essa é a verdade que embasa o movimento feminista, a necessidade de mudar isso. Amém? Essa é uma verdade e ela precisa ser mudada no nome de Jesus. A grande questão é como se propõe a mudança. O movimento feminista, ele teve 3 etapas ou 3 ondas. Ele começou lá atrás, no início do século passado, com uma primeira onda, aonde a necessidade, a reivindicação eram as reivindicações básicas,
de direito a voto, de direito às coisas mais básicas dentro do contexto social. Ó, nós mulheres precisamos ter direito a voto. Concordo? Concordo. Depois vem uma segunda onda. Na segunda onda, então veio uma estrutura dizendo assim: a gente precisa desestruturar a família como ela está estabelecida para que a gente consiga ter liberdade, porque a culpa é dos homens. A culpa não é apenas dos homens, mas a culpa é do modelo de família que os cristãos acreditam. E então nós precisamos desestruturar este modelo e destruir a família para que a gente consiga ser livre. E depois, como parte desse movimento da segunda e da terceira onda que veio, olha, então nós precisamos desestruturar toda a estrutura de gênero. As pessoas precisam parecer idênticas, indiferente do sexo. Por isso tem todo um movimento para esta coisa onde as pessoas ficam meio andrógenas, né? Você olha para a pessoa, você não sabe se é uma mulher, se é um homem, você não sabe. A ideia é justamente isso. Mas eu quero ler com você alguns textos da palavra de Deus. Gálatas capítulo 3, versículo 26 a 29. O que a palavra de Deus fala? Todos, Gálatas capítulo 3, versículo 26 a 29. Todos vocês são filhos de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus. Pois os que em Cristo foram batizados, de Cristo se revestiram. Não há judeu nem grego, escravo nem livre, homem e nem mulher, pois todos são um em Cristo Jesus. E se vocês estão em Cristo, são descendência de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Como que a palavra de Deus coloca o homem e a mulher nesse contexto aí? Igual, não há diferença. Não há diferença de autoridade e não há diferença de herança, não há diferença de identidade. Os dois são filhos de Deus. Os dois receberão a mesma herança diante de Deus, de acordo com aquilo que fizerem. Quando nós olhamos para o ministério de Jesus, Jesus veio e ele trouxe uma perspectiva completamente nova. Como que as pessoas se escandalizavam com Jesus? Está dizendo que ele anda com quem não é judeu, com gentios, que absurdo. Ele anda até com mulheres, ele permite até que mulheres o acompanhem. Mas Jesus trabalhava na perspectiva do reino dos céus. Não há diferença, não há judeu nem há grego, não há judeu nem grego, não há judeu e gentio, não há homem e mulher. Quando nós olhamos para a palavra, a Bíblia fala que o ministério de Jesus era sustentado pela oferta de mulheres ricas. Você sabia disso? O ministério de Jesus era sustentado pela oferta de mulheres que eram da alta sociedade. O trabalho, o alimento de Jesus e dos discípulos, o recurso para pagar as viagens, para pagar as hospedagens, lembra? Jesus estava sempre viajando. Quando ele estava nas cidades, às vezes ele precisava pagar a hospedagem, ele precisava comer. Ele multiplicava pão, multiplicou algumas vezes, mas não era toda vez não. Ele precisava pagar com os recursos, e ele foi sustentado pelo ministério das mulheres. Jesus disse, uau,
existe uma coisa que Jesus falou, que é base do princípio do Evangelho, que diz que o Evangelho precisa ser pregado em todos os lugares, para todas as pessoas, e então virá o fim. Esta é a mensagem suprema do Evangelho. A palavra de Deus, a essência do Evangelho, que Jesus veio, morreu e ressuscitou para trazer salvação para você. Esta mensagem precisa ser pregada em todos os lugares para que Jesus volte. Essa é a condição. Quem aqui quer que Jesus volta? Então começa a pregar de Jesus para as pessoas e a sustentar os missionários que estão lá onde você não pode ir. Começa a pregar para as pessoas e a sustentar quem está lá, porque só depois que todos ouvirem a palavra é que Jesus vai voltar. Amém? Então, o que precisa acontecer para que Jesus volte? O que precisa acontecer? Que a palavra seja pregada em todos os lugares. Mas tem mais uma coisa, tem uma segunda coisa que Jesus falou, que precisa ser contado em todos os lugares para que ele volte. Quando a mulher derramou ali o vaso de alabastro, Maria derramou o vaso de alabastro aos pés dele, ungiu os pés dele, ele disse: olha, ela está preparando o meu corpo para a morte. Alguns começaram a falar: para que esse desperdício? Falou, tinha 1 ano de salário naquele vaso que foi derramado. Eu não sei quanto você ganha, mas imagina 1 ano de tudo que você ganha. Era o valor daquilo para aquela mulher. E aí Jesus disse: olha, deixa ela fez a coisa certa. E Jesus coloca uma segunda condição, falou: onde quer que o Evangelho for pregado, o que ela fez vai ser falado. Onde quer que o Evangelho for pregado, o que ela fez vai ser falado. Então, se o Evangelho for pregado em todos os lugares hoje sobre a terra, para que Jesus volte, precisa ser testemunhado. Tinha uma mulher de fé, tinha uma mulher quebrantada aos pés de Jesus, que derramou e se prostrou e rendeu-se a Ele, e ela fez isso, isso e isso. Jesus declarou e condicionou a própria volta dele ao testemunho do que aquela mulher fez. Pensa se ela, o quão honrado é esse lugar onde Cristo estabelece as mulheres, ou a vida dessa irmã. A grande questão, querido e querida, é a gente conseguir entender o que Deus está fazendo. A grande questão é a gente conseguir entender que os desvirtuamentos do relacionamento de homem e mulher não tem a ver com a vontade de Deus, mas tem a ver com o pecado do coração humano. E aí o que nós precisamos fazer é voltar para a palavra, voltar para aquilo que Deus estabeleceu. Entenda, a palavra de Deus coloca o homem e a mulher em lugares exatamente iguais. Eles são iguais diante de Deus, mas eles têm papéis diferentes. É diferente o papel que Deus deu ao homem do papel que Deus deu à mulher. Não entenda a igualdade diante do Senhor com papéis iguais. Tem coisas que Deus estabeleceu, inclusive biologicamente, que só as mulheres podem fazer. Só uma mulher pode gerar um filho e dar à luz a um filho. Tem outras coisas que biologicamente só um homem pode fazer. O homem tem uma estrutura óssea, muscular muito maior do que a mulher. Se você pegar um homem e uma mulher da mesma idade, na mesma condição, com o mesmo preparo físico, o homem vai ser fisicamente muito mais forte do que ela. Deus fez assim.
e ele está preparado para tarefas físicas mais exigentes do que a mulher. E está tudo bem, querido. E está tudo bem. Quando a gente fala de família, Deus estabeleceu que o homem seja sacerdote sobre a sua casa, seja liderança. Deus estabeleceu a mulher como cooperadora ou ajudadora idônea, aquela que edifica a sua casa, aquela que edifica o seu lar. O fato deles estarem iguais diante de Deus, terem as mesmas responsabilidades, vão prestar conta da mesma maneira, não quer dizer que eles tenham os mesmos papéis. Socialmente, homem e mulher têm papéis diferentes. E quando nós olhamos para isso, você precisa entender as revelações que Deus dá. Mas na estrutura do feminismo, a estrutura criada é para desmantelar a estrutura da família, desmantelar a dignidade do homem. Eu quero ler outro texto. Eu quero ler para você, na verdade, algumas frases ou algumas declarações de pessoas que foram líderes do movimento feminista. Essa é uma declaração de Sulamita Firestone, que foi uma das líderes do movimento feminismo. Ela disse, em 1970, precisamos desconstruir a família tradicional, levar as pessoas, levar os jovens a não casar e depois destruir a ideia do casamento. Ela disse assim: assim como o objetivo final da Revolução Socialista não foi apenas a eliminação do privilégio da classe econômica, mas da própria distinção da classe econômica, o objetivo final da Revolução Feminista deve ser não apenas a eliminação do privilégio masculino, mas da própria distinção sexual. As diferenças genitais entre seres humanos não mais importarão culturalmente. Ela também disse, está escrito nos livros que são base para o movimento feminista. A melhor maneira de criar uma criança é deitar-se com ela. A melhor maneira de criar uma criança é deitar-se com ela. E ainda outras coisas que não dá para ler nesse momento. Em respeito aos irmãos, eu não vou ler. Mas essa é a base do movimento feminista. Eu também disse: todo homem é mau e deve ser destruído. Em resumo, pegando apenas essa autora, outros autores, em suma, toda a obra dela, a suma é: destrua-se a família, reduza-se a cinzas a infância, libertem-se as mulheres de sua femininidade, abram-se as portas de par em par à promiscuidade primeira, desfaça-se a natureza à imagem e semelhança do movimento revolucionário feminista radical. Esta é uma frase dela. Resumindo
o que ela propõe no movimento feminista. Destrua-se a família, reduza-se a cinza a infância, e aí a declaração dela na infância é: essa história de que a infância tem que ser protegida, isso é uma mentira. A infância precisa ser introduzida em todos os movimentos da sociedade, inclusive na vida sexual, preferencialmente por seus pais. Essa é a premissa, uma das premissas que ela aborda. E quando, dentro dessa cultura, lá de 1970, vem se trabalhando, e ela propõe lá que inicialmente se trabalhasse a necessidade de que os casais morassem juntos para depois casar. Uma vez que tornasse-se comum as pessoas irem morar juntos para depois casar, fosse introduzida a ideia de que casamento não é necessário. E depois de assumida a ideia de que casar não é necessário, fosse introduzida a ideia de que casamento é ruim e de que não deveria ter fidelidade conjugal, ou seja, você pode ter múltiplos parceiros. Esta coisa ela propôs em 1970. E quando você olha o desenho da sociedade hoje e do pensamento de muitas pessoas, ele vem dessa estrutura. Certa vez uma amiga minha, ela ficou tão... Eu falei com ela, falou, esse movimento feminista não tem nada que presta. Ela ficou tão chocada, falou, como assim? Não é que algumas coisas que se defendem são erradas. Precisa de igualdade, precisa dos mesmos direitos, precisa das mesmas responsabilidades sociais, precisa ter o mesmo salário se você exerce a mesma função. Todas estas coisas são justas, são honestas, e como igreja a gente precisa tomar o princípio de Deus e a igreja precisa lutar para estabelecer isso. Mas a estrutura por trás disso não é isso. Não é gerar a igualdade, é destruir a estrutura social e a família. Outra ideologia que foi criado também lá na época 1960 é: eu preciso ser feliz. Eu preciso ser feliz. Junto com isso veio o movimento da libertação sexual, que fazia parte do movimento feminista, veio outros movimentos que é: eu preciso ser feliz. Porque antes as pessoas eram criadas, os filhos eram criados e a sociedade falou: olha, eu preciso ser um homem de valor, eu preciso ser uma mulher com virtudes, e eu preciso cumprir o meu propósito como homem ou como mulher. Essa era a premissa. Quando mudou-se a premissa para dizer, não, eu estou aqui para ser feliz, então você traz essa estrutura de ser feliz, para quê? Para a sua condição. E aí você associa essa estrutura de ser feliz ao prazer. Então, para ser feliz, eu preciso ter prazer. Então, as pessoas vão se tornando hedonistas, elas vão procurando apenas o prazer. E a vida das pessoas são criadas, são geradas, são andadas na expectativa de ter prazer. Então, os valores não são mais importantes. Pai, eu não posso fazer isso porque eu não estou feliz com isso. Não, algumas pessoas chegaram para mim e falaram, eu não estou feliz no meu casamento, então eu vou separar para ser feliz. Eu falei, irmão, vai buscar graça em Deus para ser feliz. A sua felicidade não pode depender exclusivamente de uma situação. E aqui não estou falando que a gente vai negar as dificuldades e os problemas. Mas quando você começa a guiar a sua vida apenas na expectativa de ser feliz, você está desviando-se do propósito.
porque você foi criado por um propósito, você foi chamado em Deus por um propósito, e o ser feliz é consequência de você alcançar o seu propósito em Deus. Porque quando você caminha e você alcança aquilo que Deus planejou para a sua vida, você está vivendo aquilo que Deus planejou para a sua vida, talvez não seja a situação mais agradável, talvez não seja a situação que você sonhou, talvez não seja a situação de maior prazer, mas será a situação de maior satisfação e entendimento de que você fez aquilo que você precisa fazer. Ora, se a gente é criado, então, pelo prazer, então eu vou mudar para a praia. Eu amo praia. Eu vou mudar para um outro lugar onde Deus não me quer. Eu vou mudar para um lugar onde eu faça só o que eu quero. Mas você não foi chamado para isso. A sua vida não é a vida que Deus planejou para o homem, não é assim. E aí nós vivemos essa batalha, dessa mentira do ser feliz associado a ter prazer. Ser feliz não é ter prazer, não é viver uma vida de prazeres. E a gente vive algumas coisas que são contraditórias. Os pais viram para os filhos e dizem: olha, você precisa estudar, mas eu não quero ir para a aula hoje. Ô filhinho, consigo te entender, agora levanta, arruma e vamos. Não é assim? Você fala assim: ah, então tá bom, você não quer, pode ficar, filhinho, pode ficar. Papai depois leva você. Depois eu justifico lá, pode ficar aí, não precisa ir para a aula não. É assim que você faz? Como é que você faz? Eu consigo te entender, levanta e anda. Vou te dar a chance para você levantar, vou contar até 10, 1, 2, 5, 10, acabou sua chance, levanta. Né? Aí na hora da criança ir estudar, você diz: precisa estudar mesmo, isto não provocando prazer na vida dela, é necessário que ela ande por esse caminho para que ela absorva o conhecimento, a base necessária para a vida, para ela poder lá na frente fazer o que Deus chamou ela para fazer, ou aquilo para qual ela se propuser a caminhar. Mas aí a criança fala com você de manhã: ah, hoje eu não quero ir no culto não. Ah não, filhinho, então fica aí em casa com o titio, com a vovó, fica aí em casa com alguém e não vamos para o culto não. Ah, por quê? Porque eu não quero. Mas o que ela precisa? Ela precisa caminhar e receber e estar congregando. Aí o homem, a pessoa que vem nessa condição, fala: ah, mas estou passando por tanto problema no meu casamento, tanto problema lá no meu relacionamento, ah, eu vou desistir porque eu quero ser feliz. Filhinho, está com problema? Nossa, vamos ajudar. Agora caminha, luta, guerreia, batalha pelo seu casamento e busca a estruturação em Deus e a restauração em Deus. Solucione o que precisar solucionar e seja satisfeito, onde você vai chegar e dizer assim: eu cumpri o propósito de Deus para a minha vida. Você foi chamado por Deus para um propósito. O ser feliz é consequência de você cumprir aquilo que Deus te chamou para você viver. Marcos capítulo 3, versículo 31 a 35. Marcos capítulo 3, versículo 31 a 35. Então, chegaram a mãe e os irmãos de Jesus, ficando do lado de fora, mandaram alguém chamá-lo. Versículo 32. Havia muita gente assentado ao seu redor. E lhe disseram: a tua mãe e os teus irmãos estão lá fora e te procuram. Versículo 33. Quem é minha mãe e quem são meus irmãos? Perguntou ele. Então
olhou para os que estavam assentados ao seu redor e disse: aqui estão minha mãe e meus irmãos. Quem faz a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Nesse momento aqui, historicamente, Maria estava com os irmãos biológicos de Jesus, e os irmãos achavam que Jesus tinha enlouquecido. Falou: nós vamos lá para dar um jeito de parar ele. Então eles chamaram ele do lado de fora para dizer: olha, para com isso, você está causando muita confusão. E Maria, envolvida pelos outros irmãos de Jesus, foi lá junto com eles. Então tá bom, então vamos lá para dizer isso para eles. E Jesus diz assim: eu nem vou recebê-los, minha mãe e meus irmãos são que fazem a vontade do meu Pai. Fazer a vontade do Pai torna você filho de Deus, irmão do Senhor. Jesus estava falando aqui sobre o quê? Sobre propósito. Quando Jesus chega no Getsêmani e ele se depara com aquilo que ele ia ter que enfrentar, com a dor e com o sofrimento, o que Jesus estava procurando ali? Ele estava procurando propósito ou prazer. Ele disse para o Pai: Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. Pai, se for possível, tem jeito de eu não morrer na cruz, mas não seja feita a minha vontade, porém a sua seja feita. E ele foi para a cruz, e o texto, em outro texto, diz assim: que ele fez pela alegria que lhe estava proposta. Jesus fez o que fez pela alegria que lhe estava proposta. Qual alegria? De morrer na cruz? Tinha alegria em morrer na cruz? Qual alegria? Tinha alegria em ser separado do Pai, porque naquele momento, pela primeira vez durante a eternidade, Jesus estava separado do Pai, onde ele disse: Deus meu, por que me desamparaste? Qual alegria estava proposta para Jesus? A alegria de ver o propósito cumprido e os frutos do seu propósito, eu e você rendido aos pés do Senhor e sendo restaurados e resgatados. A alegria dele estava no cumprimento do propósito e não nos prazeres desse mundo. Essa ideia de que eu tenho que ser feliz, ela é baseada nos prazeres desse mundo. Eu preciso de ter prazer aqui. E querido, Deus nos criou e nos deu a sensação de prazer exatamente para você ter prazer mesmo. Mas você não pode andar na sua vida atrás dos prazeres. Você precisa andar atrás do propósito. O seu prazer não vai te levar a esse lugar de ser feliz. Porque a felicidade baseada nessas coisas é uma felicidade passageira. Romanos 8, 26 e 27 diz assim: da mesma forma o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Aquele que sonda os corações conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Deus nos deu o Espírito Santo, inclusive para interceder por nós, de acordo com a vontade de Deus, para que a vontade de Deus se cumpra na sua vida. E quando você estiver cumprindo o propósito de Deus na sua vida, então você será feliz no Espírito e pleno da alegria de Deus. Ainda que as coisas aqui ao redor possam parecer que estão caindo, que está ainda loucura, que está caindo aos pedaços, você vai dizer assim: a alegria do Senhor em mim é maior do que as circunstâncias. Você vai olhar e dizer assim: a alegria do Senhor na minha vida é maior do que as batalhas que passam nessa terra.
Eu ouvi uma entrevista de rádio. Alguns anos atrás, o Estado Islâmico pegou 20 cristãos, levou ali numa região no Oriente Médio, filmando, degolou, cortou a cabeça e degolou estes homens ao vivo, transmitindo para todo mundo. E eles disseram: esta é uma mensagem para o povo da cruz. E algum tempo atrás eu ouvi uma entrevista da mãe de um irmão, eram 3 irmãos, 2 irmãos morreram nesse assassinato. 2 irmãos foram ali degolados na beirada do mar. E eu estava ouvindo uma entrevista em que o irmão desses rapazes estava falando sobre isso e o entrevistador ali na rádio perguntou para ele, falou: olha, o que você tem a dizer sobre isso, sobre o que aconteceu? E ele disse: olha, a coisa que eu preciso dizer, que mais me impactou em tudo isso que aconteceu, ele disse: primeiro, eu quero agradecer a Deus porque eles fizeram questão, na hora da gravação, de não cortar o som. Então nós podíamos ouvir os gritos dos irmãos ali, mas nós ouvíamos também os louvores deles, agradecendo e glorificando a Deus, porque estavam cumprindo o propósito de Deus na vida deles. Então nós conseguíamos ouvir no som original os cânticos daqueles irmãos e as expressões de glória a Deus e de aleluia, porque eles estavam dando. A segunda coisa que mais me impressionou foi que certo dia eu perguntei para minha mãe, nós estávamos andando na feira, comprando alguma coisa, eu falei: mãe, se a senhora visse agora alguns daqueles homens que mataram o fulano, falou o nome dos irmãos dele, o fulano e o fulano, se nós encontrássemos com ele aqui agora, o que a senhora fazia? Ele falou: meu filho, se eu pudesse, eu iria até ele e ia dar um abraço muito apertado nele, porque os meus filhos conhecem Jesus e ele não. E eu o abraçaria, e se eu tivesse possibilidade, eu levaria ele para minha casa e cuidaria dele como meu filho, para que ele também conheça Jesus. Ele falou: a coisa mais impactante que eu ouvi em todo esse processo foi o coração da minha mãe, dizendo: o meu propósito é levar Jesus, e eu abraçaria o assassino dos meus filhos e levaria ele para minha casa. Ela falou: olha, eu peço que Deus me dê, se Deus me der essa oportunidade, eu vou fazer isso, levá-lo para minha casa e apresentar Jesus para eles. Porque o que te faz feliz é cumprir o propósito de Deus para a sua vida. Então, querido, muito cuidado com essa ideia de que a gente tem que ser feliz o tempo inteiro. Eu tenho que estar o tempo todo, eu venho para a igreja o dia que eu estou feliz, o dia que eu não estou feliz eu não venho. Eu faço as coisas quando eu estou sentindo alguma coisa. Você faz por aquilo que você crê e não pelo que você sente. A Bíblia diz que nós andamos pelo que cremos, não pelo que vemos ou pelo que sentimos. Não estou sentindo nada, tá? Não precisa sentir não, obedece. Anda em obediência. O que a gente precisa fazer é andar baseado nas verdades do Evangelho e não na expectativa da sua carne de ter prazer e dizer: eu vou ser feliz agora. Quem aqui vai todos os dias feliz para o trabalho? Quem aqui vai todos os dias dizendo: oh, maravilha, glória a Deus, vamos embora? Todos os dias você vai animadaço para o trabalho. Tem alguém aqui assim? Se tivesse, por favor, depois você ora para a gente aqui, para a gente, para Deus liberar essa unção no meio do povo.
Você levanta de manhã e diz assim: glória a Deus, já tem que acordar para o trabalho, aleluia. Não. E por mais entediado, cansado, aborrecido que você esteja, você vai lá, lava o rosto e diz: peraí, vamos lá, e vai para o trabalho. Porque você não vai para o trabalho só para ter prazer, você vai porque você entende o propósito. Você precisa caminhar naquilo que nas suas responsabilidades, você precisa prestar conta, você precisa do salário no final do mês, tem uma série de coisas, e você anda por propósito. Aí no restante da sua vida você quer andar por prazer, nas coisas espirituais você quer andar por prazer, nos valores da família. Aí meu filho não gosta disso, não vou fazer. Seu filho não gosta de culto doméstico, então ora a Deus, meu irmão, cria, faz um cenário, monta um castelo lá e faz um troço, mas ministra a palavra. Você não faz só quando alguém está com prazer, você faz quando precisa, você trabalha quando precisa, você estuda porque precisa, você anda nas coisas porque precisa, e porque nas coisas relativas aos valores morais, princípios da palavra de Deus, aos valores do reino, você vai andar baseado no que você está sentindo e no prazer seu e dos seus filhos. Por quê? Porque você foi contaminado com essa ideologia de que eu tenho que ser feliz. Você não é pai para fazer seu filho feliz, você é pai para fazer seu filho ou sua filha um homem, uma mulher de Deus, que entende os valores do reino e que vive de acordo com a integridade necessária para esta terra e para a terra futura, no céu. Então, você precisa cumprir o propósito mais do que ser feliz. Vamos caminhar, né? Senão a gente caminha só no... Outra ideologia, talvez seja mais discutida atualmente, que é a ideologia de gênero. A ideologia de gênero é fruto do feminismo. Ele é uma ramificação e um fruto do feminismo criado de forma intencional. E a ideia da ideologia de gênero, eles só tiraram um pedacinho lá da ideia do feminismo para trabalhar mais intensamente neste tempo. Mas quando você lê ideologia de gênero, você pode ler feminismo, porque a base é essa. Na ideologia de gênero, eles caminham por algumas mentiras. Primeiro, eles dizem: não há sexo biológico. Tem umas coisas que parecem irracional, que a primeira vez que você ouve, você fala assim: esse povo está louco, né? Ninguém nasce menino ou menina. Tem coisa que é só você olhar, ou tem uma genitália masculina ou um feminino. Não tem coisas que você acha que esse povo é louco, que a primeira vez que alguém ouve falar, esse povo está maluco. Mas depois essa mentira é contada tantas vezes e de tantas formas que as pessoas vão acreditando na mentira. A premissa é: ninguém nasce menino ou menina. Você pode escolher aquilo que você é, porque gênero, ser homem ou mulher, não é algo que você possa lidar com isso. Você pode escolher se você vai ser A, B ou C. Você pode escolher o que você vai fazer. Esta mentira, por mais absurda que esteja parecendo para você, ela é contada repetidas vezes nas escolas dos nossos filhos hoje, em todos os canais e os veículos de comunicação também é contada essa mentira. Não tem... Aí depois agora, antes a gente precisava... Percebe como é que o movimento vai acontecendo? Antes nós precisamos aceitar a escolha sexual de alguém. E ok, a gente precisa mesmo aceitar. Se um homem resolve se relacionar com um homem, ele continua sendo alguém que você precisa respeitar. E respeitar inclusive a decisão dele.
Respeitar como pessoa, respeitar como cidadão, respeitar como indivíduo, ou a mesma coisa como a mulher, você precisa respeitar. Então a primeira declaração era essa: nós precisamos de respeito. Está certo? Está certo. Precisa mesmo ser respeitado. Indiferente do que aconteceu, essas pessoas precisam ser respeitadas. É uma escolha individual dela e você não tem autoridade para falar com ela, dizer: a partir de hoje você não vai fazer isso, não vai fazer aquilo. Ela vai prestar conta da vida dela diante de Deus e diante dos homens. Ponto. A segunda condição foi agora a gente precisa entender as pessoas trans, porque elas já nasceram no sexo errado. Aí a segunda condição, ela falou: não, isso aqui é um homem trans. O que é um homem trans? É uma mulher que se declara homem, e agora eles querem te obrigar que você trate ela como se fosse homem. Então, é um homem trans. Homem trans é uma mulher que se veste como homem, às vezes tomou hormônio, ou uma mulher trans. Uma mulher trans é um homem que se veste como mulher, às vezes tomou hormônio, tem toda a aparência feminina, mas biologicamente ele é um homem e continuará sendo um homem por toda a eternidade. Daqui a 100 anos, se alguém pegar o esqueleto dessa pessoa, ele vai olhar o esqueleto e dizer: esse aqui é o esqueleto de um homem. Porque a identidade de gênero, o gênero na sua essência, Deus já estabeleceu na criação. Ponto. E aí, você precisa falar sobre isso com seus filhos. Você precisa falar sobre isso em casa. Respeito é diferente de aceitação. Você precisa ter respeito, tratar com respeito, com dignidade, cada uma dessas pessoas, e as pessoas têm direito à escolha. Agora, aceitar isso como se fosse uma verdade, como se essa premissa fosse verdadeira segundo a palavra de Deus, você não pode. Você precisa dizer: é errado, é pecado. Você precisa dizer para os seus filhos: isso é pecado. Filho de uma amiga minha, um colégio conhecido aqui, dentro de Minas Gerais, um colégio conhecido em Belo Horizonte. O professor fez uma coisa, um trabalho, falou: não, cada um pode falar a sua opinião sobre isso. E o professor, então, ele era professor de 2 matérias, e ele falou: olha, cada um fale a sua opinião sobre esse assunto, e começaram a discutir sobre identidade de gênero. E esse rapaz, cristão, criado numa família cristã, disse: olha, eu respeito as pessoas, mas isso é errado. No meu entendimento, homem é homem, mulher é mulher, as pessoas podem fazer as suas escolhas, mas isso é errado diante de Deus, e para mim é errado. Eu respeito as pessoas, eu convivo com elas, eu posso amá-las num sentido como pessoas, como amigos, mas a escolha é errada. Esse professor ficou transtornado. E depois os pais foram chamados na direção da escola: seu filho é radical, ofendeu as pessoas que estavam na sala. Falou: mas o professor perguntou a opinião dele. Não, seu filho precisa se retratar publicamente com os alunos. Falou: não, ele não vai se retratar. Aquele professor começou a perseguir e deu 0 nos 2 semestres seguintes. Na matéria dele, ele deu 0 para aquele aluno e disse para ele: você vai ficar e ser reprovado nas 2 matérias em que eu sou professor. E no ano que vem eu dou essas outras 2 matérias, e se você fizer dependência, eu dou dependência e dou outro, você será reprovado na dependência e nas matérias do ano que vem, porque você não estuda mais aqui, porque você é contra aquilo que eu acredito. E os pais então tiraram
e transferiram ele para uma outra escola, uma escola conhecida, de renome, particular, de pessoas com poder aquisitivo razoável. Isso aconteceu aqui. Você precisa ensinar as verdades do Evangelho para os seus filhos. Você precisa viver a verdade do Evangelho. Um amigo nosso, querido, convivia conosco, homossexual, nos ajudava em trabalhos que a gente fazia, eu e Edna. E um dia, o Pedro, criança, ia ter em torno de 6 anos, por aí, ele andou e começou a caminhar, e ele andava junto, e esse amigo perguntou para ele, falou, o Pedro sempre pregava, falava, e falou, ô Pedro, eu vou para o céu? Ele falou, não, você não vai para o céu, você é bicha, você é homossexual não vai para o céu, você não vai. Aí um outro amigo dele, que era parceiro, falou, e eu? Falou, você também não vai, porque os homossexuais não entrarão no reino de Deus, você precisa arrepender e converter. E aquele amigo nosso converteu-se. Mas a verdade do Evangelho precisa ser falada. Quando eu estou falando isso, eu não estou dizendo que você vai por aí e o primeiro pessoa que achar nessa posição, você vai falar, não, porque você vai para o inferno. Querido, você precisa testemunhar do Evangelho do Senhor. Você precisa falar o que o Senhor te mandar falar. Não é para você sair agora, vou fazer um post lá grande no meu Facebook, Instagram, X, Y e sei lá o que, falando sobre isso. Querido, proclama o Evangelho. Você acha que tinha menos homossexual na época de Jesus do que tem hoje? Você acha que tinha menos homossexualismo na época de Jesus do que tem hoje? Não tinha. Não tinha menos homossexualismo daquela época. E a verdade que Jesus pregou foi: arrependa-se dos seus pecados. De quais? Desse. Algumas vezes Jesus precisou dizer para a pessoa o pecado dela, como ele disse para a mulher ali na beirada do poço: você já teve 5 maridos e agora está morando com um homem que não é seu marido. Arrepende do seu pecado. Como ele disse às vezes para o homem rico, para o jovem rico, que falou: o que é o mais que eu preciso fazer? Vai, vende os teus bens, dê aos pobres, você vai ter um tesouro no céu, porque você está amando as riquezas, o seu Deus é as riquezas, então abre mão do seu Deus. Mas ele pregou o Evangelho. Mas você precisa entender que essas verdades precisam ser ensinadas, e você não pode ser enganado. Respeito é diferente de aceitação. Você pode conviver, você pode andar, você pode ter amigos, mas você precisa dizer a verdade quando necessário. Na mesma condição, se você tiver um amigo que é adúltero, o cara está traindo a esposa, nunca mais vai ser meu amigo. Não, ele pode ser seu amigo. Mas se você tiver a oportunidade, você precisa olhar no olho dele e dizer: meu querido, isso que você está fazendo é errado, arrependa-se do seu pecado. Ele vai deixar de ser seu amigo porque é adúltero? Talvez não. Talvez ele continue sendo seu amigo. Mas você precisa olhar para ele e falar: isso não está de acordo com as verdades da palavra de Deus, com aquilo que eu acredito. Ou a sua amiga. Você precisa declarar a verdade da palavra de Deus para aqueles que estão ao seu lado. O Evangelho precisa ser pregado para aqueles que estão ao seu lado, porque isso será cobrado de você. Se a sua amiga
que você anda com ela, se você nunca falou de Jesus, do amor do Senhor para ela, se ela morrer hoje, ela vai para o inferno. Se ela sem Jesus, qualquer pessoa vai para o inferno. E lá vai ser cobrado diante de você. Ela vai dizer: olha, mas eu andei tanto tempo com minha amiga e ela nunca falou do Senhor para mim. Não permitas que as mentiras, as ideologias, as formas de pensar deste mundo ditem a forma que você vai viver a sua vida na sua casa, junto com a sua família, a sua escolha pessoal. Você precisa escolher andar nos parâmetros do Senhor. Eu oro para que Deus dê discernimento à igreja do Senhor, para que Deus dê conhecimento de acordo com a palavra do Senhor. Lembra do texto original? Verdades ou mentiras que se levantam contra o verdadeiro conhecimento de Deus. A ideologia de gênero se levanta contra o verdadeiro conhecimento de Deus. Deus não criou nem homem nem mulher, ou se eu nasci homem, eu quero ser mulher, então Deus errou, Deus é mentiroso, as verdades de Deus são mentiras, porque Deus errou em relação a isso. E aí a pessoa se afasta do Senhor e das verdades dele. A mesma coisa com o feminismo, destrói a estrutura da família, porque a família cristã é a base de toda a maldade que acontece hoje no mundo e todas as mentiras. Então essa família patriarcal precisa ser corrompida, destruída, porque ela está destruindo as mulheres. Isso se levanta contra o conhecimento de Deus, pois foi Deus quem estabeleceu a família. E quando a pessoa recebe a Deus, ela recebe irmãos em Cristo, ela recebe a Deus Pai como Pai na vida dela, ela recebe Jesus como irmão. A família é base daquilo que Deus estabeleceu sobre essa terra. E quando o feminismo prega isso, ele se levanta contra o verdadeiro conhecimento de Deus, pois não há como conhecer verdadeiramente de Deus sem conhecer a paternidade dele. Deus é Pai e quer revelar a paternidade dele para cada coração, para cada pessoa sobre esta terra, e você não consegue entender a plenitude do amor de Deus enquanto você não entende a plena paternidade do Pai sobre o seu coração. Isso se levanta contra o verdadeiro conhecimento de Deus. Ser feliz, eu quero é ser feliz, se levanta contra o verdadeiro conhecimento de Deus. Porque Deus te fez para ser feliz, mas Ele te fez por um propósito maior. Deus te fez por um propósito. Deus não te fez para ser feliz, Deus te fez para cumprir o propósito. Cumprindo o propósito, você será plenamente satisfeito e se alegrará em Deus. Consegue entender que essas coisas se levantam contra o verdadeiro conhecimento de Deus? Que Deus derrame sobre a sua igreja discernimento, entendimento, para viver a palavra, para quebrar e confrontar essas mentiras do Evangelho, as mentiras que confrontam o Evangelho, pregadas sobre esse mundo. Vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, nós nos apresentamos a Ti. Nós colocamos a nossa vida e o nosso coração diante do Senhor e clamamos o doce derramar da Tua presença sobre nós. Nós clamamos o doce derramar da Tua palavra sobre a igreja, a revelação e o entendimento daquilo que o Senhor tem sobre as nossas vidas e sobre os nossos corações. Aleluia, Jesus. Senhor, nós oramos que o Teu Espírito fale em cada vida e em cada coração. Venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade aqui na terra, da mesma maneira como a Tua vontade é feita no céu. Senhor, nós oramos pelas revelações poderosas do Teu Espírito no meio dos corações, para que as pessoas possam viver aquilo que Deus tem para a vida delas, pelo poder e pela autoridade do nome do Senhor Jesus. Deus tem